A gente está falando sobre o que, irmãos? Esperança. E a esperança não acaba. Eu quero, dentro deste ponto que fala sobre esperança, ler na carta de Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1:24. Vamos ler. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo tinha consciência, não é vanglória. Paulo tinha consciência do padecimento que sofria por amor à igreja, por amor a Jesus. Tinha consciência do trabalho que realizava. E ele diz, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A eficácia de Cristo, do Evangelho, que operava através de Paulo, diz ele, poderosamente. Isso não é vanglória, isso é consciência da responsabilidade que recebeu do Senhor. Então vamos orar para que Deus nos ajude. Não temos condições de falar sobre todos os versículos que lemos, mas lemos todos eles apenas para ficar em um, que é Cristo em vós, esperança da glória, porque estamos falando sobre esperança, porque se fosse falar sobre todos os outros versículos, aí não teria como fazer. Mas eu li para que os irmãos compreendessem em que contexto está a palavra que diz Cristo em vós, esperança da glória. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, agradecidos pela Tua bênção sobre nós, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela salvação na cruz do Calvário, porque estamos aqui em família, estamos aqui como irmãos, estamos aqui, Senhor, abrigados debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Sabemos, ó Deus, que Tu és aquele que vai adiante de nós. Sabemos, ó Deus, que é aquele que tem cuidado de nós.
Sabemos, ó Deus, que Tu és aquele que tem nos guardado em nossa saída e em nossa entrada. Sabemos que Tu és aquele que está conosco no nosso deitar e no nosso levantar. Sabemos, ó Deus, que embora os dardos inflamados do adversário sejam lançados sobre nós, Tu tens sido o nosso escudo e estamos com a couraça da justiça, calçados no Evangelho, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, para enfrentar nestes dias maus tantas coisas negativas que têm acontecido. Mesmo assim, não esmorecemos, não baixamos a nossa cabeça, não desanimamos, porque sabemos que Tu estás conosco e que Tu és aquele que pode realizar em nós e através de nós todas as coisas. Obrigado pelos companheiros, Te pedimos por suas famílias, seus lares, os pedidos de orações que foram feitos, aqueles que estão em hospitais, em casa, no trabalho, onde estiverem agora, sejam alcançados pela Tua bênção e por esta palavra que esperamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. A hora passa muito rápido, mas hoje foi feriado, não foi? Foi ou não? Então a gente pode passar um pouquinho da hora, não pode? É feriado, não é? Aleluia. É que hoje os adolescentes hoje ficaram sem cantar. Mas eu prometo a vocês que domingo vocês vão cantar para valer. Viu? Hoje os adolescentes ficaram penalizados. Eu quero aproveitar esses minutos, que são tão poucos, falar sobre a esperança. E dentro desse texto que lemos, que nos diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, o que é que o Senhor quis fazer conhecer? O mistério do Evangelho, que esteve oculto dos séculos e das gerações. Diz a Bíblia, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mas aqui revelou quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não tinham parte nem direito na herança. Mas Cristo morreu por todos. Diz a Bíblia que não é pela vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. E assim, toda nossa expectativa, toda nossa esperança está fundamentada, está garantida em quem? Em quem? Em Cristo. Porque se não fora o Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos.
porque nós não tínhamos acesso à dispensação da lei. A dispensação da lei é para os judeus, mas Jesus vem estabelecer a nova aliança. E nesta nova aliança, diz a Bíblia que ele, na sua carne, desfez toda a inimizade. E de ambos os povos fez um povo. Agora não há gentio, nem judeu, mas todos são um em Cristo Jesus. Muito bem. Partindo desse princípio, Cristo se coloca nesta dispensação da graça, porque até então nós comentamos várias coisas dentro do Antigo Testamento, falando sobre esperança. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, estávamos agora com o nosso olhar no Antigo Testamento, observando todo o aspecto da esperança na visão do Antigo Testamento, que é sombra do Novo Testamento. Agora vamos falar da esperança do ponto de vista do Novo Testamento, na esperança da glória de Deus através da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando Paulo falou lá em Romanos 15, ele falou a respeito dos escritos relacionados ao Antigo Testamento, a esperança daqueles que tinham de que Cristo viria, e ele veio. O mistério que estava escondido pelos séculos e das gerações agora foi revelado em Cristo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Mas o evangelho não é só para os gentios, é para os judeus também. Mas trazendo à memória que esse mistério ficou oculto dos judeus, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está lá na carta aos Hebreus. Então Cristo se torna o cabeça do corpo, que é a igreja. A Bíblia nos diz que ele é rei dos reis e é senhor dos. A Bíblia diz que ele é o alfa e o. Ele é o princípio e o. Então a nossa fé e nossa paciência devem começar em Jesus e terminar em Jesus. Nós somos da nova aliança. Nós não precisamos mais levantar o altar, sacrificar animais, porque João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo em vós, esperança da glória. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, derramar a nossa alma, buscar ser sensível ao Espírito Santo, para perceber, para sentir a presença
desse Jesus maravilhoso que estabeleceu esta aliança, cheio de bondade e cheio de misericórdia. E nós já dissemos aqui que misericórdia é o miserável no coração de Deus, aos quais Deus quis dar a conhecer. Assim, quem revelou? Deus é o que revela os mistérios divinos aos homens. Todo conhecimento, toda verdade de Deus vem através da revelação direta de Cristo para conosco. Certa feita alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi assim ou não? Foi que Jesus disse? Hein? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Foi por iniciativa de Deus que Cristo foi revelado ao mundo, e não por quaisquer outras formas ou maneiras, não. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, não tem outros intermediadores. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ele disse: ninguém. Ele disse o quê? Ninguém. Não tem intermediário. Ninguém vem. Não é vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus revelou a pessoa de Cristo quando chegou o tempo próprio. Vamos ler Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que dizem: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? Olha, a fim de recebermos a adoção de... Por quê? Porque nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas são criaturas. Agora, tem criaturas que são apenas criaturas, e tem criaturas que se tornaram filhos de Deus. A Bíblia diz: aos que creem em seu nome. Então Deus tornou conhecida a sua verdade aos homens, assim que estes tiveram esta revelação. A verdade salvadora, libertadora,
aguarda aqueles que se dispõem a cumprir as condições do seu recebimento e a viverem a mesma. Porque não se serve a Jesus do mesmo jeito. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus, mesmo Jesus operando milagre, Jesus dizia sempre: vai, e não peques mais. Então a graça não isenta o homem da responsabilidade que deve ter como nova criatura, que agora, essa nova criatura é chamada de quê? De filho de Deus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, nem o seu braço está encolhido para que não possa salvar. Cristo se revela ao homem. É a graça que se manifesta ao homem. E aquele que abre o seu coração para esta graça e reconhece que é pecador, é alcançado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Mas diz o que mais? Aos quais Deus quis fazer conhecer o quê? Quais são as riquezas da glória? As riquezas da glória. Em Romanos capítulo 9, versículo 23, essa expressão também é empregada. E ali tem, em alusão ao abundante suprimento divino da graça e da misericórdia conferido aos vasos de misericórdia. Romanos 9, 22 a 24. Abra a sua Bíblia. Romanos 9, 22 a 24. E diz assim, é uma pergunta longa, mas é uma pergunta. Esses 3 versículos terminam com uma interrogação. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, entre os judeus e os gentios, ele chegou à porta e bateu. Aqueles que abriram, aqueles que o receberam, diz a Bíblia, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. E a Bíblia continua dizendo ainda, e se filhos também, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque às vezes tem filho que não quer padecer. Tem filho que só quer glória. Tem filho que só quer alegria. Tem filho que só quer pinotar.
tem filho que só quer, coisa boa. Mas se lembre que Jó disse, receberia o bem do Senhor e não receberia o mal. Se Deus quiser nos colocar à prova, o que impede? Se Deus quiser refinar você, como se refina a prata e o ouro, o que você vai dizer? Eu estou vendo ali o irmão com um violão, e o violão, a corda de cima é Mi, a segunda é Lá, a terceira é Ré, a quarta é Sol, a quinta é Si e a última é Mi. Ainda me lembro. São cordas diferentes. Uma mais grossa e outra mais fina. É assim ou não é? Uma mais grossa e outra mais fina. Mas, para que dê o tom certo e saia a melodia correta, tem que passar pela afinação. E cada crente suporta a sua própria afinação de Deus. Você está vendo aquela corda, a corda mais grossa, que é Mi, ela é grossa. Dá o tom aí, o som dela. Olha, isso aí é Mi. A última também é Mi. Só que a de cima é grossa e a de baixo é fina. No entanto, essa cordinha fininha aguenta mais aperto do que a corda grossa, sim ou não? Você, quando vai afinar a corda, se você apertar muito essa corda grossa, ela parte fácil. Já a fininha aguenta coxo. Deus conhece cada um de nós. Ele diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Agora tem um pó que é mais grosso. E tem um pó que é mais fino. O pó grosso não aguenta muito a coxo, não. Aí ele aperta até onde vai, porque não virá provação além daquilo que você pode. Satanás chegou para Jesus chegou para Pedro e disse: eu vi Satanás descer do céu, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tu não desfaleça. E eu fico imaginando, o Satanás que queria pegar Pedro, será que não foi o mesmo que queria pegar Jó? Mas só que Jó era aquela corda fina que aguentava coxo. E Pedro era a corda grossa que não aguentava muita coxo. Aí eu fico pensando comigo, tu não deixaste eu pegar Jó, por que não deixa pegar Pedro? É porque eu conheço Pedro e conheço Jó. Cada um de nós passamos pela afinação de Deus. Uns mais, outros menos. Cada um dentro da sua estrutura espiritual. No entanto,
quando todos estão afinados, sejam mais, sejam menos, forma um grande coral de louvor para Jesus. Vamos adiante um pouquinho mais. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, Efésios 1 e 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja o quê? Esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui temos uma herança em Cristo. Lembrem-se que eu citei há pouco, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas se é verdade que com Ele padecemos, porque tem gente que só quer Jesus para ser Salvador, mas Jesus não é só Salvador, Ele também é Senhor. Tem gente que só quer Jesus para salvá-lo de situação ruim. Me salve disso, Jesus. Me salve daquilo, Jesus. Me salve daquilo outro, Jesus. Me salve daquilo outro. E quem é que não quer? Mas Ele é Salvador e E se Ele é Senhor, onde estão os servos aqui? Bom. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Todo mundo quer Salvador. Até a mulher cananeia queria um Salvador. E acabou ganhando o Salvador e o Senhor. Não se conforme com o Jesus Salvador, que é o Jesus amuleto, que você só vai correr atrás dele na hora que você precisa. Só vai atrás dele quando quer pão e peixe. Quando ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vai ter pão não? Vai ter peixe? Não, Ele é Salvador e é Senhor. Então, quando a palavra de Deus nos diz as riquezas da glória da sua herança nos santos, aqui temos uma herança em Cristo e Deus tem uma herança em nós. Por quê? Porque nós somos dele e ele é nosso. Não é que ele precise da gente, entenda. É que ele é tão bom que pega gente da qualidade da gente, morre pela gente, para dar um jeito de a gente prestar para ele. Não é porque a gente merece. A justiça de Deus estava assim, olha, a espada no pescoço. É Deus com a espada e Deus com a misericórdia. Aí empatou. Empatou aqui, ó. Deus não vai perder para Satanás, irmão. Vai não, vai não, vai não, vai não.
vai criar o homem para perder para Satanás? Vai nada, vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Mas Deus é tão extraordinário que Ele cria o homem, prepara um jardim para o homem viver, mesmo sabendo que esse homem vai errar. Mesmo sabendo que esse homem vai errar. Mas Ele já tem um plano preparado antes do jardim. Antes. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado. Satanás veio para, como que destruir o projeto de Deus, mas Deus desmascara Satanás, sabe como? Se fazendo homem, porque Satanás derrotou o homem como homem. Aí Deus se faz homem, habita entre nós e derrota Satanás como homem. A Bíblia diz que ele triunfou sobre potestades, principados, publicamente. Todo mundo viu a derrota de Satanás. E diz a Bíblia que sobre ele triunfou. Como homem. O primeiro Adão foi fraco, agora o segundo Adão, aguenta aí, Satanás. Prepara a cabeça, que lá vem o calcanhar do segundo Adão, para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Jesus. Que coisa. Eu estou no céu. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 16. Também fala essas palavras indicando aquele abundante suprimento divino com o qual os crentes são fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Por quê? Porque a gente é fraco por natureza, sim ou não? Aí vem o Espírito Santo. Aí quando Satanás vem atrás da gente, pensando que a gente está sozinho, aí está com a gente o quê? O Espírito Santo. E a Bíblia do Senhor que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Aí lá vem ele, circulando, mas não tem brecha, tem? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados significa fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós somos fortalecidos no Espírito, no homem interior.
A Bíblia diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso ele disse: vigiai e orai. O crente que está como atalaia, quando ele vem lá por longe, Jesus está mostrando a ele de noite. Ele está tendo visão, revelação. Quando ele olha assim, o Espírito de Deus fala ao seu coração. É assim ou não? É assim ou não? Como está a tua comunhão com Deus? Agora eu faço a pergunta mais específica. Como está a tua comunhão com o teu Senhor? O teu Senhor. Porque geralmente os crentes gostam de ter comunhão com o Salvador. É meu amiguinho para me ajudar a me livrar das minhas broncas aqui. Não estuda nada. Senhor, me ajude a passar na prova. Irmão, por favor. Como é que ele vai fazer você lembrar de uma coisa que você nem leu? Leia pelo menos. Faça a sua parte. Ele quer ajudar você. Agora você tem que fazer a sua parte. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, corroborados, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, Deus colocou o seu Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos às vezes nem como pedir, nem como falar. A Bíblia diz que o Espírito que o mundo não tem, nem pode ter, nem pode receber, mas você que é filho tem e recebe. Ele está em mim, Ele está em você, o Espírito Santo. Tem até um hino que diz: o Espírito Santo se move em meu ser. Você tem um valor. Mas é só por você só tem valor porque você é o vaso que contém. Quem quer uma jarra velha cheia de barro, quer? Quer nada. Mas se você cavar o chão, encontrar uma jarra cheia de pedra de ouro, você vai pegar essa jarra com tanto cuidado. Aleluia! Aleluia! Você é o vaso de barro. E o tesouro está escondido dentro de você. Que alguém olha para você na rua, não dá nada. Mas vê, quem é aquela dali? Meu Deus do céu. Quem é aquele? Quem é aquela? E Jeová olhando assim: é meu. E Jesus dizendo:
Se eu for, eu enviarei o... Ele foi. E o Consolador veio. E tem o hino da harpa que diz que ele já mora em mim. Não é? O Consolador já mora em mim. Não é que ele veio e foi embora, não. Ele mora. Ele mora. Ele habita em mim. Hoje é feriado, se lembra, viu? Não é feriado hoje, né? Feriado. É que tá pegando o gosto agora. Espera aí. A palavra glória neste ponto fala da grandeza e do caráter divino do ministério referido, do mistério referido. Glória fala da grandeza, do caráter de Deus nesse mistério. Ele criou o homem, mas o homem errou, falhou. Como Deus é Deus de caráter, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele disse: eu criei o homem e dei a ele o livre arbítrio. Ele pode escolher. Já que ele pode escolher, ele escolheu errado. Mas eu vou lhe dar a oportunidade de ele escolher o certo. Quem escolheu o certo? Aí a gente se lembra dos montes. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte da bênção e o Monte da maldição. Se não fizer a vontade de Deus, maldição. Se fizer a vontade de Deus, é bênção. Eis que diante de ti coloquei o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei o caminho da vida e vivei. A Bíblia diz que há uma separação entre vós e o vosso Deus. O muro. Aí Jesus chega, se encosta no muro e diz: eu sou o quê? A porta. E deu a oportunidade ao homem de escolher ser livre de Satanás. Porque o homem, no pecado, é escravo de Satanás. Alguns chegam a cometer absurdos, como matar e ferir crianças. Nós vimos isso esses dias. O que é isso, irmão? É a maldade no coração, não é? E de onde é que vem a maldade? Vem de Deus? São pessoas dando lugar à maldade, à perversidade. E nós hoje vivemos num sistema podre, de cima até embaixo. Nós vivemos hoje num sistema podre. O mundo vive um sistema podre. Estamos chegando à hora daquele texto que diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ainda há fé em você? Você ainda acredita que ele vem? Ou você quer fazer parte desse sistema do mundo?
O que Deus fez entre os gentios por intermédio de Cristo é uma coisa grande e gloriosa, levando-os à glória que há em Cristo para que compartilhe de sua própria glorificação. Lá no Antigo Testamento Deus separa um povo, sim ou não? Pega Abraão. Não escolhi você porque era povo grande, não. Eu me agradei de Abraão, é meu amigo, ninguém tem nada a ver com isso. Vai botar o pé, vai dizer que está ruim. Eu fui com a cara de Abraão, gostei dele. E disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu te farei uma grande nação. Ali Deus criou um embrião de salvação que percorreu através das dispensações até chegar na lei. Quando chegou na lei, dentro dessa linhagem de Abraão, vem a tribo de Levi, a linha sacerdotal, o sacrifício. E a gente estudou uma lição, há muitos anos atrás, eu me lembro do tema da lição. A salvação prefigurada no sacerdócio levítico. Isso faz muitos anos, mas ainda me lembro. A salvação prefigurada no sacerdócio levítico. Por quê? Porque a tribo de Levi era quem oferecia sacrifício. Mas acontece que Jesus não veio da tribo de Levi, veio da tribo de, porque ele é segundo a ordem de. E interessante que Melquisedeque é contemporâneo de quem? De Abraão. Aí agora vai dizer assim: e como é isso? É melhor deixar quieto. Porque Melquisedeque era rei de Salém. E a Bíblia diz que era alguém muito especial. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia numa dimensão ampla, a gente começa a compreender o quão Deus é misericordioso para conosco. Nós éramos o quê? O zambujeiro bravo. Aí ele pegou e enxertou na videira. Que maravilha! Que maravilha! Por isso é que se lê as riquezas da glória desse mistério. Essa glória pode ser vista em parte no presente, naquilo em que ela se manifesta entre os povos pagãos, transformando-os em novas criaturas. A glória maior, entretanto, espera pela chegada dos lugares celestiais por parte dos seres remidos e transformados. Em Cristo residem todos os tesouros divinos do conhecimento e da sabedoria. Colossenses capítulo 2, 2 e 3. Eu vou encerrar. Eu não vou fazer vigília hoje, não. Eu sei que vocês estão com vontade de fazer vigília. Eu sei mesmo que vocês não querem que eu pare, não.
Mas eu vou parar. Agora, se tem que vocês querem um pouquinho mais, aí eu vou mais para frente, né? Mas deixa eu ler só Colossenses 2, 2 e 3. Veja, irmão, às vezes a gente lê a Bíblia, mas não lê. Lê assim, tem que ler lendo. Como é que lê lendo, pastor? Assim. A gente lê lendo assim. Sendo ele o poder por meio de quem os homens chegam a participar dos tesouros dos lugares celestiais. Sendo ele o poder por meio de quem os homens chegam a participar dos lugares celestiais. Eu não tinha direito de chegar a participar dos tesouros dos lugares celestiais, mas sendo ele o poder por meio de quem? Sendo ele quem? Jesus, foi ele. Foi por meio dele. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha, irmão, um crente, ele pode ser analfabeto, não saber nem assinar o nome. Se alguém mandar assinar por extenso, ele pega, bota o dedo no carimbo e assina por extenso assim, ó. Mas quando ele aceita Jesus, ele se torna participante. Ele é enriquecido da inteligência de Deus, do conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O crente pode ser analfabeto, mas todo crente que é crente é inteligente e é sábio, não é besta não. Ninguém leva ele com qualquer conversinha não. Chega gente com revistinha na porta dele. Essa revistinha, sei o quê, porque tal. Vamos fazer uma oração logo? Não, orar não. E não ora? Não, eu só gosto de revistinha se orar. Se orar. Já que não dá para orar, vá-se embora com a sua revistinha. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu posso não saber pronunciar a palavra certa, mas eu falo a Bíblia certa. Eu posso até não saber falar a palavra correta, botar o R e o S. Isso é uma falha de oportunidade na vida que a pessoa não teve de estudar, sim ou não? Mas ele pode não saber o R, o S e isso aqui. Agora, se disser ele, Jesus não vem não, como é o negócio, rapaz? Como é o negócio? Jesus não vem, ele vem! Não,
rapaz, e Jesus não tem esse negócio de batismo. Não tem batismo. Eu falo, olha, eu não falo inglês, espanhol, francês, alemão. Agora, eu falo uma língua que não tem ninguém que fale. Aí Deus, quando quer mostrar mesmo o negócio, e disse, olha, o senhor é doutor, é inteligente, é sabido, é estudado, tem anel até no dedo do pé. Agora, Deus está me mostrando aqui agora a sua vida está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. E o camarada começa a chorar na frente do analfabeto. Aleluia! Deve a cama, sorrebe a camácia. Onde está a tua sabedoria? Acabou. Porque agora o analfabeto está dizendo o que passa na vida dele. E ele diz assim, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Agora é preciso ter o quê? Comunhão com o Senhor. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Deus faz ele conhecer. Oh, meu Deus. O versículo para render, não é? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou falar sexta-feira. Não deu tempo de falar o versículo todo, não. Sexta-feira, hoje foi a introdução do versículo. Mas sexta-feira, eu venho me lambendo para continuar. Cristo em vós, esperança da glória. Olha, irmão, se o que veio até aqui foi bom, imagine esse pedacinho aqui agora. Se você não puder vir sexta-feira, acompanhe pela internet. Tá bem? Se você não puder vir sexta-feira, acompanhe pela internet. Se inscreva lá no canal IEADALP Oficial no YouTube, assine o sino de notificação, dê o ok, o like lá, faça assim, ó. Porque se fizer assim, tá acabado. Tem que fazer assim. É assim ou não é? É. Mas eu vou encerrar por agora, porque a hora já avançou, tem os irmãos que vieram de longe, tem irmãs aqui que o marido não é crente, e eu sei que elas precisam chegar cedo em casa para evitar problema. Então, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui
com muita vontade. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Que Deus abençoe a vocês. Eu não sei se tem alguém que deseja entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso. Tem alguém que veio hoje, não é crente, e diz assim, sabe uma coisa, eu vou ser crente hoje. Eu quero esse Jesus para mim. Eu não quero ser apenas uma criatura, eu quero ser um filho de Deus. Tem alguém? Se tiver alguém pela internet, eu vi que aqui na enquete tem pessoas dizendo que não tem forças, tem pessoas dizendo que precisa de Cristo. Tem uma enquete aqui no YouTube. Você que está em casa, que está dizendo, não tenho forças, eu vou orar por você, para Jesus lhe dar força. Agora você abra o seu coração para Jesus. Ele está com a mão assim, olha. Agora é preciso que você estenda a mão também. Não, quando você vai saudar uma pessoa, vem cá, Ivan. Me dê a mão. E eu ficar assim, fica bem? Fica bem assim, fica? Não. Deus está assim, olha, com a mão estendida. O que é que eu preciso fazer? Somente isso, olha. Se você fizer isso com Deus, olha, irmão, quando eu for, olha ele me levantando, olha. Você está entendendo? Quando eu for trupicar, olha, você está entendendo? O problema é que tem gente andando por aí, assim, ó. Aqui a acolá está tropeçando, caindo, mas quem está assim, olha. Ainda que eu venha fraquejar, Ele me segurará. Ele me levantará. Ele me erguerá. Porque eu estendi a mão para Ele. A Bíblia diz assim, se tu preparaste o teu coração, estende a tua mão para Ele. Muito obrigado, meu filho. Ele fez força, viu? Agora imagine Deus, a força que tem para segurar a gente. Antes de invocar, tem que crer. Antes de crer, tem que ouvir. Antes de ouvir, alguém tem que pregar. Antes de pregar, alguém precisa ser enviado. Antes de ser enviado, alguém tem que contribuir. E estamos em um novo desafio: adquirir uma carreta-palco para evangelizar todo o estado de Pernambuco. A palavra de Deus vai entrar na tua vida com... Cada ponto na rede faz com que ela seja maior e alcance mais vidas. Mas é preciso construí-la para depois lançar a rede. Depois as vidas ouvirão, crerão, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Porém,
Para acontecer o depois, é preciso investir no antes, agora. Uma grande pesca está começando.